Carlos de Agostini, é o doutor em Engenharia da Produção, mestre em Administração e especialista em Finanças pela New York University e a Universidade de Califórnia. Foi CEO da empresa financeira da Volkswagen, executivo do Banco Itaú, Caterpillar e Grupo Ultra. É professor de MBA, né, da Fundação Getúlio Vargas, autor aí de diversos livros na área de finanças e professor pesquisador na Strong Business School e atua como membro do Conselho de Administração. Bom, todos aqui presentes, acredito que conheçam, né, a Strong. A Strong é uma parceira da Fundação Getúlio Vargas, aqueles que não ainda participaram, né, de alguma webinar. Nós temos o convênio com a Fundação Getúlio Vargas nos cursos de pós-graduação, MBA em diversas áreas, e acredito que ter a faculdade, né, de administração, que faz parte do nosso grupo, o Grupo Strong Business School, administração, ciências econômicas, ciências contábeis, economia, publicidade, propaganda, entre outros cursos, ok? Vou passar então a palavra ao professor Agostini para começar aí a aula com vocês. E participem da aula, né? Porque o objetivo aqui é passar o conhecimento, né, a vocês, mas que vocês interajam aí durante a aula, tá? Então, aqueles que quiserem participar aí na hora que o professor estiver falando, podem abrir o áudio e a câmera, melhor ainda, para poder participar, tá bom? Boa aula a todos. Olá, pessoal, boa noite, espero que estejam bem. Nós vamos dedicar aqui um tempo para falar um pouco sobre projeto de investimento. Claro que eu não vou poder adentrar na parte matemática em função dos recursos que são necessários para que o tema seja desenvolvido. Vou fazer uma chamada em relação aos aspectos conceituais que são importantes para que todo mundo que lida com investimento, quando a gente fala de investimento, não estamos falando de grandes fundos, não estamos falando de todas as pessoas que têm algum dinheiro têm que lidar com investimento. Eu coloquei aqui uma informação para a gente fazer uma reflexão, para que você tenha uma sensação da complexidade que é lidar com essa variável, principalmente no Brasil. Do dia 3 de maio de 2021 até o dia 24 de janeiro de 2025, eu parei no dia 24 porque, por uma razão específica de um intervalo que nós acompanhamos, por exemplo, o AMBP3, que talvez alguns não conheçam, não importa, é uma empresa chamada Ambipar, listada na B3. Essa ação variou 315% nesse período. Nesse mesmo período, o Bitcoin variou 113%. O BTC aqui. A taxa Selic, que é o juro que o governo paga para quem investe em título público, isso para pessoas físicas também, e empresas, variou 46%. Isso é uma taxa livre de risco. A poupança rendeu 28% nesse período, a Bolsa de Nova York 26%, a inflação foi de 25%, a inflação é um divisor de águas, o que está acima da inflação representa ganho, né, enriquecimento, e o que está abaixo da inflação representa empobrecimento. O dólar variou 16%, o dólar, apesar de não ser investimento, é uma moeda estrangeira que nós precisamos dela. A Bolsa, como um todo, variou 3% nesse período, e o IFCM3, que é uma empresa também listada na Bolsa, Infracom, empresa muito grande, variou 99,5% negativo, ou seja, ela caiu 99,5%, quer dizer que os investidores praticamente perderam tudo. Você vê a distância de 315 no período para menos 99,5%. Quando a gente fala que o Brasil não é um país para amador, né? Não é mesmo, né? A maioria da população brasileira
aplica na poupança. Isso é uma tradição, uma, uma questão cultural, né? Quem aplicou na poupança, nesse período, ganhou da inflação. Um pequeno ganho da inflação. Mas quem aplicou na Ambipar, por exemplo, teve um rendimento de 315 no período, contra 28. Isso faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa. Eu peguei aqui apenas alguns indicadores, né? O mundo dos investimentos é quase infinito. Eu peguei apenas alguns indicadores para que, para que a gente tenha uma sensibilidade da complexidade que é lidar com isso. É uma complexidade extrema. Por outro lado, agora eu peguei uma base maior. Agora eu peguei uma base de julho de 94, certamente alguns de vocês não eram nascidos ainda, até janeiro de 2025, porque fevereiro não terminou ainda, nós não temos os números. Aqui nós temos aqui mais de 30 anos. E por que julho de 94? Quando começou o Plano Real, o Plano de Estabilização Econômica. Antes de julho de 94, nós tínhamos uma hiperinflação no Brasil. Então, durante o Plano de Estabilização Econômica, de julho de 94 até janeiro, porque fevereiro não terminou ainda, né? Quem não trabalhou, quem emprestou dinheiro para o governo federal, ganhou 8.758% no período. Veja que é um ganho significativo para quem não trabalhou. A taxa Selic também baliza o CDI e os demais títulos que os bancos emitem para captação de recursos, ou seja, as demais alternativas de investimento. A Bolsa rendeu 3.395 e a poupança 1.583. Vê aqui a diferença da inflação para o título público é abissal. Isso faz a diferença de uma pessoa ter muito dinheiro ou não ter tanto dinheiro assim em relação a qualquer quantia investida. Pra você ter uma ideia, se em julho de 94 um cidadão qualquer tivesse aplicado 10 mil reais num título público, uma pessoa física para aplicar em título público tem que ter acima de 30 reais no Brasil, tá? Vamos ver quanto teria na conta hoje. 10 mil reais lá em julho de 94, se tivesse sido mantido aplicado em título público, sem nenhum acréscimo adicional de dinheiro, hoje teria 886 mil reais na conta. Se tivesse aplicado na poupança, se você tem uma ideia, teria 168 mil reais. A diferença de 168 mil para 860 mil reais pode fazer a diferença na qualidade de vida de uma pessoa, de uma família, né? Por outro lado, se porventura alguém transformou isso em dólares, né, hoje teria 48 mil reais na conta. Então, o Brasil tem essa volatilidade, o Brasil tem essa disparidade, né? Algumas pessoas ganharam 8.700% no período. Aqui, mais ou menos, dá para a gente, talvez, 1 milhão de pessoas no Brasil hoje deve estar nesse tipo de título público. 35 milhões de pessoas estão na poupança, mais uns 3 milhões aqui na Bolsa. Então, você vê que a maioria não auferiu esses bons retornos que os títulos públicos ofereceram. Tudo bem que a poupança ganhou da inflação. Inflação 727, poupança 1.583.
Então, você entender do processo de investimentos pode fazer a diferença da sua qualidade de vida e da sua família. A diferença de 8.758 para 1.583 da poupança é abissal. Aqui tudo bem que aqui tem um erro estrutural, existe aqui um problema estrutural no Brasil que nós chamamos de jabuticaba, né? Qual que é o problema aqui estrutural? É que quem não trabalha pode ganhar muito dinheiro. Que a gente chama de um país rentista, né? Ou seja, ganha esse dinheiro quem aplica em títulos e não quem trabalha, quem produz. Agora eu fiz um outro corte aqui agora. Agora eu peguei um corte em janeiro de 2016. Tivemos uma mudança profunda na estrutura do mercado de capitais em 2015. Então, observe que de janeiro de 2016 até janeiro de 2025, eu peguei agora, após a mudança da estrutura do mercado de capitais do Brasil, quem aplicou na Bolsa ganhou nesse período 194. Quem aplicou em título público ganhou 116. Quem aplicou na poupança ganhou 66% no período, enquanto a inflação foi de 58% e o dólar 50%. Observe que, se eu pegar uma janela aqui de mais de 30 anos, durante a vigência do Plano Real, ganhou dinheiro quem não trabalhou, ganhou dinheiro quem não estudou risco. É o que chamamos de um país rentista. Isso é uma jabuticaba. É um termo que a gente usa na economia. Agora, a partir de janeiro de 2016, ganhou dinheiro quem estudou. Mudou tudo. Porque para aplicar na Bolsa, eu preciso conhecer as técnicas. Eu preciso conhecer risco. E é uma diferença muito grande de 194 para 116. Isso quer dizer que, a partir de 2016, o Brasil não é mais uma jabuticaba. Agora, para ter algum tipo de ganho, nós temos que estudar. Nós temos que conhecer risco. O termo jabuticaba, não sei se vocês conhecem, é um termo na economia que a gente usa para designar uma coisa que só tem no Brasil. E, acredite, não é coisa boa. É em alusão à fruta jabuticaba, que também só tem no Brasil. Jabuticaba não existe em nenhum lugar do mundo, somente no Brasil. Então, alguns economistas acabaram utilizando esse conceito para explicar que uma jabuticaba é algo que só tem no Brasil e é uma coisa ruim, é uma coisa asquerosa, não é bom para nós. É o que está dizendo aqui o ex-presidente da Wilpor, dona da Brastemp, etc., dizendo que essas jabuticabas não deixam o país crescer. Basicamente, a principal jabuticaba que nós temos aqui é essa taxa Selic, né, extremamente alta, que faz a alegria de alguns rentistas para o desespero de quem produz e da população que certamente não está aplicando em títulos públicos. O que eu quis mostrar para vocês é que, numa janela de mais de 30 anos, durante a vigência do Plano Real, a gente não precisava estudar muito, não. Bastava colocar o dinheiro em título público. Mas, a partir de 2016, alguma coisa mudou aqui no país. Ou seja, o maior rendimento está na Bolsa. Para aplicar na poupança, para aplicar em título público, eu não preciso estudar. Só preciso abrir conta bancária e fazer a aplicação do dinheiro até pelo celular. Para aplicar na Bolsa, eu também aplico pelo celular. Mas eu preciso ter conhecimentos fundamentais de como funciona esse mercado e, principalmente, de como avaliar o risco das empresas. E acredite que vale a pena estudar. Senão eu vou ficar fora e vou continuar, talvez, no mundo da jabuticaba. É o que está dizendo aqui o presidente da Volvo. Para não ser jabuticaba, a Volvo está investindo em eletrificação, ou seja,
Para não ser uma coisa horrível, asquerosa, que só tem no Brasil, a Volvo está investindo em eletrificação. Então, o ambiente de investimento brasileiro, ele já não se configura numa jabuticaba plena. Então, vamos chamar com essa nova versão, a partir de 2016, é muito importante que se tenha conhecimentos profundos do processo de investimento. Isso você não vai conseguir com o youtuber, com o instagrammer, nem com o influencer. Não esqueça que essas pessoas são pagas para empurrar para você o que não é bom para você. Por outro lado, se você pegar dados do mercado americano, eu peguei dados dos Estados Unidos do mesmo período, ó, de julho de 94 até janeiro de 2025. Lá no mercado americano, quem aplicou na bolsa ganhou 1.142. Quem não trabalhou e emprestou para o governo ganhou 220. E a inflação foi de 112. Então, nos Estados Unidos, quem não trabalha consegue ganho acima da inflação. Mas a bolsa, olha a diferença que tem. A diferença do ganho da bolsa em relação ao título público. Você vê que aqui não tem jabuticaba, em período nenhum. E peguei aqui os dados do mesmo período que eu fiz o corte aqui no Brasil, de janeiro de 2016 até janeiro de 2025. Olha que mudança de perfil também no mercado americano. Embora o ganho da bolsa seja o mais significativo, 156%, a taxa de juro oficial compatível com a taxa Selic está abaixo da inflação. Então, significa que nos Estados Unidos, a partir de 2016, quem não quis trabalhar e emprestou dinheiro para o governo empobreceu nesse período. Empobreceu porque está ganhando abaixo da inflação. Não se esqueça que ganho abaixo da inflação gera um processo de empobrecimento, tanto para as famílias, para as empresas, para o país também. Isso pode ser fatal para uma empresa, para uma família. O processo de empobrecimento leva a uma redução significativa da qualidade de vida. Menos consumo, às vezes não dá para pagar a escola dos filhos, às vezes não dá para morar onde se morava, né? Então, a inflação é uma variável muito importante no processo de investimento. Por outro lado, essa taxa de juros absurda que o governo federal ainda paga para poder supostamente controlar a inflação faz com que mais da metade do orçamento da União seja gasto com o juro da dívida pública. Então, mais 52% do orçamento do governo federal é gasto com a dívida. Então, não sobra dinheiro para a educação, não sobra para a saúde, não sobra para a segurança. Isso que é uma grande jabuticaba. Embora a gente possa ter uma certa alegria de ganhar essa taxa de juros sem trabalhar, isso provoca inúmeros impactos sociais, sem falar os impactos para as empresas, principalmente aquelas que dependem de empréstimo. E aquelas que não dependem de empréstimos também tem um custo de oportunidade associado a esse capital que poderia ser aplicado em títulos públicos. Mas, enfim, eu queria mostrar para vocês que essa jabuticaba ela está razoavelmente controlada a partir de 2016. E que, a partir de 2016, é muito importante que se tenha profundos conhecimentos de processos de investimento para poder sobreviver. Por outro lado, nós temos profundas mudanças no ambiente geopolítico mundial. Todo mundo está vendo aí a eleição do Trump. O Trump, após a eleição, tem colocado em prática o seu plano de participar da desglobalização do mundo.
e essa desglobalização vem, inclusive, com um projeto claro de, de tomada de territórios. Ele quer tomar a Groenlândia, ele quer a faixa de Gaza, os Estados Unidos querem anexar o Canadá como sendo mais um estado. Eles querem também se apropriar do canal do Panamá, do Golfo do México. É o mesmo processo de expansão que está fazendo o Putin e talvez processos semelhantes da China. O que isso tem a ver com investimento? Isso muda tudo a relação de investimento. Porque a gente entra num processo de desglobalização. Não esqueça que os Estados Unidos já querem retomar a Groenlândia também. Né? Isso é um processo de desglobalização do planeta. Claro que isso não vai acontecer plenamente. Então, esse processo de desglobalização muda a relação que nós temos com o processo de investimento. Por quê? Porque a partir do momento que a globalização começa a ser colocada em xeque, a partir do momento que a globalização começa a ser reduzida, seja pela pandemia que nós tivemos em 2020, pelos conflitos da Rússia com a Ucrânia, pelos conflitos no Oriente Médio, desde o ataque lá do Hamas a Israel, o conflito de Israel e Irã, nós estamos num processo de desglobalização. Isso vem desde daquele rompimento da cadeia de suprimentos em março de 2020. E passa pela guerra da Rússia e da Ucrânia, que não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, ou entre Rússia e OTAN. Né? E é claro que essa disputa é uma disputa por território, por recursos naturais, por recursos minerais. E isso que tem levado principalmente à desglobalização. Tá? O que isso implica no processo de investimento? Pessoal, vocês vão ter que aprender a fazer cálculo matemático, a calcular a taxa de retorno, a calcular o valor presente. Nós temos uma série de variáveis matemáticas nisso, e hoje nós temos uma facilidade de lidar com isso com a inteligência artificial. Uma calculadora, um aparelho de telefone celular, smartphone, acesso ao chat GPT ou qualquer outro aplicativo de inteligência artificial, você faz qualquer cálculo. Mas você não consegue ainda tomar uma decisão de investimentos com a inteligência artificial. Ela ainda não tem capacidade de tomar uma decisão de investimento. Principalmente com essas mudanças profundas que nós estamos passando. Né? Então, nós temos um processo grande de desglobalização. Né? Enquanto o mundo está reduzindo taxa de juros, está aqui o Fed dizendo que as tendências de desglobalização estão em andamento. Né? Isso aprofunda o processo. Se quiser, depois eu posso mandar materiais sobre isso também. Tá? E o que o processo de desglobalização está provocando? O que isso influencia? Onde isso impacta na nossa decisão de investimento? Vamos falar um pouco aqui em termos práticos. Né? Isso abre espaço para processos que nós chamamos de onshoring, reshoring e nearshoring, ou friendshoring. O que é isso? O que é onshoring? Nós temos que produzir o máximo possível dentro do Brasil. Os americanos estão fazendo isso. Esse fechamento das fronteiras nos Estados Unidos, essa sobretaxa que o Trump colocou ontem sobre o aço, sobre o alumínio, é um processo de onshoring. Ou seja, tudo tem que ser produzido
dentro do país. Tudo que eu falo é o máximo possível. Reshoring. As empresas que foram para fora estão voltando. Reshoring, volta. A Embraer fechou fábrica na China, fechou fábrica em Portugal e abriu aqui em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. É a volta. E aquilo que não pode ser produzido no Brasil, ou que não pode ser produzido localmente, nós temos o nearshoring, ou friendshoring. Isso muda a relação de investimento. Como que muda a relação de investimento? Muda porque aumenta a pressão para a produção local. Esse é um relatório do Global Trade Alert que mostra isso de forma muito consistente que eu posso mandar para vocês. Ao nearshoring, mudando a relação econômica no México. Porque o México tem uma fronteira seca com os Estados Unidos. Mesmo com as tarifas que o Trump vai impor, o México é um parceiro interessante para o mercado americano. E acredite, o Brasil vai também se beneficiar desse processo chamado nearshoring. Então, o que tem a ver isso com o processo de investimento? Tem a ver com o que eu mostrei para vocês agora há pouco. Se nós teremos um novo processo de industrialização do Brasil, ou de reindustrialização, isso quer dizer que nós vamos ter que avaliar risco para ganhar dinheiro. Nós vamos ter que participar do mercado de capitais. Nós vamos ter que investir em projetos privados. Nós teremos uma redução profunda dos ganhos com a renda fixa. E aí que entra o know-how, a técnica de se conhecer projeto de investimento. É uma nova realidade que veio com o processo de desglobalização. O Trump já impôs essa tarifa de 25% sobre os produtos que vêm do México e do Canadá. E do Brasil também em relação ao aço e ao alumínio. Isso faz parte desse processo de desglobalização. Não sei se vocês perceberam, a Embraer, que fechou fábrica na China, em Portugal, está no processo de reshoring. Você viu a ação da Embraer na Bolsa que aconteceu esse ano? Dá uma olhada no comportamento da ação da Embraer. Não teve investimento melhor do que isso. A Embraer já é um grande fabricante de navios. A Embraer não fabrica só aviões. Ela lançou o primeiro navio de guerra em agosto do ano passado. Poucas pessoas perceberam disso. Porque isso é a desglobalização, é o reshoring, é o nearshoring, que vai produzir um processo de reindustrialização do Brasil. Por isso que eu falei que não adianta mais a gente ficar olhando só para a renda fixa. Porque quando eu olho para a renda fixa, ou seja, para títulos públicos, eu não preciso estudar risco. Agora, no processo de desglobalização, eu preciso conhecer profundamente risco. Dá uma olhada na ação da Embraer, o que está acontecendo com a produção naval brasileira e a produção também de aviões. A francesa Thales está despejando um caminhão de dinheiro aqui no Brasil. Para quê? Para a produção de equipamentos bélicos também. Vocês estão vendo a invasão chinesa. A mudança do perfil de veículos que nós estamos vendo transitar nas ruas. A quantidade de veículos de marcas, de montadoras chinesas. E cada dia nós teremos mais a presença desses produtos. Faz parte do processo de desglobalização. Nós estamos começando a produzir semicondutores para não depender mais de Taiwan. É um processo de desglobalização. Por outro lado, não sei se vocês assistiram o filme lá do Oppenheimer.
foi criado, em 1947, o relógio do juízo final, que é o relógio que mede a probabilidade do início do conflito bélico entre Rússia e OTAN, ou seja, a Terceira Guerra Mundial. É chamado relógio do juízo final. Isso starta quando ele chega à meia-noite. Né? Quer dizer, a meia-noite seria a marcação final do relógio que a guerra começou. O relógio hoje está a 89 segundos para meia-noite. Não tem a ver com um horário. Isso aqui é um mapeamento do poderio bélico mundial. Né? Não sei se vocês sabem, as instituições financeiras, as grandes empresas já estão plenamente preparadas para essa Terceira Guerra Mundial, que deve acontecer basicamente em território europeu, russo e americano. Nós aqui estamos um pouco distantes desse processo. Está dizendo aqui o CEO do JP Morgan. A Terceira Guerra Mundial já começou. Né? Isso é global, está dizendo aqui o pessoal de Colômbia. Né? Vocês viram que os Estados Unidos estão fazendo um domo de ferro, um projeto igual aquele que tem em Israel, de proteção do território contra mísseis. Né? E se essa guerra realmente acontecer, tomara que não, o Brasil será um dos locais mais seguros do mundo para a gente viver. Justamente porque nós temos até que ser preservado a produção de alimento. De cada 10 quilos de carne consumida no mundo, o Brasil fornece 8 hoje. Não só de carne, como toda a proteína animal. De cada 10 quilos de proteína não animal consumida no mundo, o Brasil fornece 7. Aqueles países ali da Europa, principalmente aqueles que eram colônias da antiga União Soviética, já estão treinando a população para a guerra. Finlândia, Suécia, Estônia, são países que já preparam as suas populações para a guerra. Parece que ela é inevitável. Né? O Tony Blair está dizendo que também está preparado para isso. Né? Então, esses movimentos que você vê o Donald Trump fazendo de quero ocupar a Groenlândia, quero anexar o Canadá como sendo um Estado americano, quero o Canal do Panamá, faz parte dessa nova geografia bélica até do planeta. Da mesma forma que a Rússia quer retomar a Estônia, quer retomar a Finlândia, quer retomar a própria Ucrânia. Você viu agora que o Trump mandou um navio lá para a Groenlândia, né? O filho dele foi lá com a sua equipe toda, tirou foto lá com todo mundo, que é uma forma já de aliciamento da pequena população da Groenlândia para anexação aos Estados Unidos. Isso aqui é um mapa que o governo americano já soltou com o Canadá como sendo mais um estado. Da mesma forma que o Maduro tentou fazer isso com a Guiana, né? E assim por diante. O próprio presidente do México está aqui rechaçando as provocações da presidente do México, do governo americano, de querer, de alguma forma, até mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. É um sinal também de aumentar a soberania americana. Agora os Estados Unidos querem assumir a faixa de Gaza. Né? É tudo parte dessa expansão territorial. Né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que, em matéria de investimentos, não basta saber calcular taxa. Isso a gente faz com inteligência artificial. Isso nós fazemos com Excel. O modelo decisório envolve toda uma construção do ambiente geopolítico
de política macroeconômica de cada país, de fluxo de capitais. Para aprender a mexer no Excel, você não precisa vir aqui. Você tem 1000 vídeos no YouTube para isso. Para aprender a mexer na calculadora, você não precisa vir aqui também. Você mexe, procura vídeos no YouTube, você vai encontrar excelentes aulas de como aprender a mexer na calculadora. Agora, como construir um modelo decisório de projeto de investimento para que você não incorra, nesse risco aqui que eu apresentei para vocês, ó. Olha o risco aqui. De maio de 2021, quem investiu na Ambipar ganhou 315%. Quem comprou Bitcoin poderia ganhar 113 se realizasse agora. Não recomendo que faça isso, né? Isso é perigoso. Quem investiu em título público ganhou 46%. Olha a diferença de 315 para 46. Ou da poupança para 28. E quem investiu na Infracom, das maiores empresas desse ramo, perdeu 99,5% do capital. Então, imagine quem investiu 10 mil reais na Infracom em maio de 2021, hoje tem 50 reais na conta. 10 mil de investimento, tem 50 reais na conta. Por outro lado, quem colocou 10 mil na Ambipar, hoje tem 41.500 na conta. A diferença de 50 reais para 41.500, isso só para 10 mil reais de investimento. Imagina isso ao longo do tempo, o efeito que isso provoca. Portanto, você não precisa de vir ao nosso curso aprender a mexer na calculadora. Você também não precisa vir aqui para aprender a fazer cálculos básicos que você aprende pelo YouTube. Você precisa vir aqui para aprender a construir um modelo consistente de como lidar com um projeto de investimento. Isso vale para o mundo, para as suas finanças pessoais, assim como para as finanças corporativas. Eu não sei a função que vocês têm nas empresas que vocês atuam ou que vocês são donos, mas se você não tiver habilidade para lidar com os investimentos pessoais, você também não vai ter habilidade para lidar com os investimentos corporativos. As coisas estão intimamente interligadas. Isso aqui eu vou apresentar para vocês um relatório da Kroll, uma das empresas mais importantes que tem no planeta para avaliação de risco. Dá uma olhada aqui na matriz de risco, ó. Desglobalização é o fator de risco de alto impacto com alta probabilidade de ocorrência. As empresas estão se preparando para isso. É um processo natural. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Brasil produz pouco lúpulo. Lúpulo é uma matéria-prima super importante para a produção de cerveja. O Brasil importava 3.200 toneladas de lúpulo e produzia 24 toneladas. A indústria de cerveja, vou dar um exemplo aqui da Ambev, está colocando milhões e milhões de reais na produção de lúpulo aqui no Brasil, para reduzir
a dependência do lúpulo importado, que certamente era mais barato. E não só produzindo localmente, como entregando dinheiro para os agricultores, para que eles possam produzir de forma terceirizada para alimentar a indústria de cerveja. Aquilo que está fazendo a Embraer, aquilo que está fazendo a indústria automobilística, também as demais indústrias estão fazendo o mesmo, eliminando a dependência o máximo possível de fornecedores importados. Não sei se vocês se recordam, em 2021, a LG fechou a fábrica em Taubaté. Taubaté sofreu um golpe duro em 2021. Fechou a Ford e fechou a LG. A LG foi embora do Brasil em 2021 e já voltou. Voltou no final do ano passado, lá no Paraná. Por quê? Porque no processo de desglobalização, ela pode ficar fora do mercado brasileiro se não estiver produzindo aqui. Observe que a empresa foi embora em 2021, fechou a fábrica em Taubaté, já voltou no final de 2024, já abriu a fábrica lá no Paraná. Porque de 2021 para cá, nós tivemos uma aceleração do processo de desglobalização. Já comentei com vocês da Embraer. Fechou fábrica na China, na Espanha, e está investido bastante no Brasil, em Gavião Peixoto. As companhias aéreas hoje, só a Gol e a Azul, tem 66 aviões parados porque não tem peça. 66 aviões parados porque não tem peça. A Embraer não consegue entregar os aviões porque não tem matéria-prima. Então, o Brasil está entrando num processo de onshoring, reshoring. Esse aqui é um relatório da ONU que mostra isso, que eu posso mandar para vocês. E o Brasil? O que o Brasil está fazendo nesse contexto? Nós estamos nos preparando para um processo de reindustrialização. Esse aqui é um livro que eu posso mandar para vocês também, publicado pela FINEP no final do ano passado, que mostra essa tendência de reindustrialização do país. Tá? Isso quer dizer que, nesse processo de reindustrialização, olha aqui o crédito do BNDES voltado para inovação. Né? O Brasil volta a uma posição interessante como produtor global da indústria automobilística. Então, cada dia mais a gente vai enxergar mais produtos made in Brasil, seja feito por empresas europeias, chinesas, americanas, não importa. Isso vai mudar profundamente o processo de avaliação de investimento. Isso muda profundamente. Dá uma olhada na invasão das empresas do Oriente Médio em território brasileiro. Dá uma olhada nisso. Deixa eu apresentar para vocês um outro fator que nos leva a isso. Rapidamente eu vou abrir um outro arquivo aqui. Já encontro. Nesse novo processo, nessa nova realidade, você viu lá que
a partir de 2016, ganhou dinheiro quem correu risco, né? Ganhou dinheiro quem aplicou na bolsa. Então, a gente passa também por uma reformulação do mercado de capitais. Ou seja, não sei se vocês perceberam, o grupo Mubadala, um dos maiores grupos do planeta da família real de Abu Dhabi, está abrindo uma bolsa de valores no Brasil para competir com a B3. Por quê? Porque é através do mercado de capitais que as empresas buscarão os recursos necessários para os seus projetos de investimento. Se não tiver um mercado de capitais ativo a gente não vai conseguir reindustrializar o Brasil. Então, nós já temos aqui uma família de Abu Dhabi colocando muito dinheiro no Brasil para não só para competir com a B3, como em outros negócios. Nós já temos a A5X, uma outra empresa que já vai competir também com a B3. A A5C já é um rival da B3, que entra em operação certamente até o final do ano. Mas já está operando com derivativo. Né? A Startse também está nesse processo. A CRT4. E agora, dia 10 de fevereiro de 2025, estreou a CSD, uma clearing que pertence ao Banco Santander, BTG Pactual e a Bolsa de Chicago, que brevemente vai competir com a B3. Nós temos até uma Bolsa de Valores hoje funcionando nas favelas. É a Bolsa de Valores das favelas, para que aquelas startups das comunidades possam migrar para o mercado de capitais. São mudanças profundas no ambiente econômico brasileiro. E certamente pode passar desapercebido por muito. Por isso que eu mostrei para vocês, que a partir de 2016, vamos ver os números de novo? A partir de 2016, está aqui, ó. Ganhou dinheiro. Quem correu risco. Está aqui, ó. Ganhou dinheiro. Quem estudou risco. Por isso que nós estamos assistindo esse movimento que parece impossível acontecer isso com esse tamanho de taxa de juros. Mas está acontecendo. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que não se trata de saber fazer cálculo de taxa. O processo de investimento exige uma inteligência estruturada de como captar os movimentos dos fluxos de capitais para a decisão, seja ela pessoal, com o pouco dinheiro que nós temos, com o que sobra do nosso salário, e também para a decisão corporativa, com a sobra de caixa da empresa ou com as decisões que a empresa tem de realização de projetos de investimento. Então, se você quiser de fato aprender a fazer cálculo, simples cálculos, você não precisa vir aqui. Eu te indico bons vídeos no YouTube. Mas se você quiser saber como construir um modelo estruturado, otimizado, de como impedir essa distância em relação aos rendimentos do investimento, aí sim você vai ter que, além de saber fazer o cálculo, que também você vai aprender aqui, mas a construir um modelo decisório consistente, com fundamentação
econômica, estatística e matemática. É isso que nós fazemos aqui. Né? Se for um simples cálculo, eu tenho algumas indicações de vídeo para vocês e de aulas grátis no YouTube. Na parte de cálculo, você também vai aprender. Mas o mais importante, repito, não é calcular. O mais importante é entender como que eu faço toda a metodologia matemática dentro de um projeto estruturado conceitualmente correto. E aí eu preciso agregar essas variáveis geopolíticas, macroeconômicas e de fluxo de capitais, não só do mercado de capitais, como também do mercado de crédito, do mercado cambial e dos demais mercados que estão envolvidos nele. Então, sejam bem-vindos. Dúvidas? Posso falar aqui uma dúvida? Claro. É o seguinte, em relação a essas projeções, no cenário hipotético, caso ocorra o contrário dessa desglobalização, digamos que aconteça alguma coisa bizarra no mundo e vá no sentido contrário, todas essas projeções seriam inversas ou teria que ser feito toda uma análise com base no que iria acontecer nessa nova projeção? Aham. Quer dizer que o que seria o inverso? O inverso seria, por exemplo, Putin faz as pazes com Zelensky, eles saem ali abraçados pela Ucrânia, o Hamas faz as pazes com Israel e saem todos abraçados ali na faixa de Gaza, inclusive o Irã também faz as pazes com Israel, e o mundo entra numa paz plena, China, Estados Unidos de braços dados, e a Índia, eu não sei como é que se comportaria nesse processo. E aí a gente tem uma queda substancial de inflação, claro, porque você não tem esse custo bélico todo, né? Queda substancial de inflação, redução do risco de conflito, de, de guerra, de qualquer outra coisa dessa natureza. A gente teria uma guerra comercial em andamento, que nós estamos acostumados a lidar com isso, e, de qualquer forma, nós teríamos que saber também lidar com investimentos da mesma forma, porque os investimentos também estariam todos em ebulição, porque uma vez que a gente não teria esse tipo de conflito, o capital certamente seria dirigido para a produção. Seria um mundo também ótimo, seria um mundo muito, muito fantástico, né? Tomara que isso aconteça. A probabilidade é quase zero, mas, Quase zero. mas tomara que aconteça. Se acontecer também, nós temos que estar preparados da mesma forma. Não tem nenhuma mudança no processo, na estruturação conceitual, matemática de um projeto de investimento. Tomara que isso aconteça. Tinha uma pessoa com a mão levantada, agora não estou enxergando mais. Mas se alguém quiser fazer pergunta, pode abrir aí ó, o áudio, tá, gente? Quem quer fazer pergunta? Tirar alguma dúvida? Margarete, eu não quis aqui começar a entrar em metodologia de cálculo, porque ia cansar todo mundo, né? Não, sim, claro. Não é o objetivo. Não é o objetivo, é verdade. A Gisele está com a mão levantada, professor. Sim, pois não. Oi, boa noite, professor. Primeiramente, muito obrigada, aula excelente. E eu gostaria de saber, assim,
desse cenário, né, que o senhor apresentou para a gente hoje, com relação ao Brasil, quanto tempo, assim, o senhor acredita que essa desglobalização pode ocorrer aqui? Eu sei que em alguns países, alguns movimentos são muito mais rápidos, né, do que aqui internamente, mas eu não sei o quanto de tempo a gente está falando. Obrigada. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo na Vale, já está acontecendo na Embraer. Mostrei para vocês a Embraer substituindo, né, fornecedores, a Embraer inserindo novos produtos que até então ela nem pensava em produzir, como navios, né? Está acontecendo no setor de mineração, está acontecendo na agricultura, com insumos, com componentes, na indústria automobilística, está acontecendo no varejo. É só olhar para o varejo brasileiro está acontecendo, né? Então, é muito rápido, né? O setor privado, ele caminha muito rápido, muito mais do que o Estado, pela velocidade que nós temos, né? Eu poderia mostrar isso de outra forma para vocês também. Eu poderia provar com outros números também, né? Se quiser, nós podemos fazer aqui. Eu vou abrir uma planilha aqui. Me dê mais um tempinho. Eu vou abrir uma planilha. É uma base de dados que eu tenho. São dados reais, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Isso aqui é uma grande base de dados que a gente utiliza. Estou compartilhando aqui em Excel. Aqui eu tenho os dados de julho de 94. Vocês estão enxergando a minha planilha aí na tela? Sim, tá compartilhada. Ó, de julho de 94 até janeiro de 2025. São 30 anos e 6 meses. Por que janeiro de 25? Fevereiro não temos os dados ainda, não terminou. Vou fazer um corte aqui nessa planilha. Eu vou cortar, eu vou abrir uma janela aqui, em março de 2020. Alguém sabe por que eu vou cortar em março de 2020 ou não? Eu vou provar para vocês a desglobalização. Mas com números. Os números são ótimos. Então, rapidamente, eu já estou aqui recalculando. É super simples, que está em Excel. Por que março de 2020? Alguém pode me responder? Covid. Perfeito! A Covid provocou um rompimento na cadeia de abastecimento mundial. Volkswagen ficou meses parada, sem peça, Embraer. Né? Rompimento da cadeia de suprimento. Pronto, já recalculei tudo. Agora acompanhe comigo. A partir de março de 2020 foi quando fechou o mundo. Dia 14 de março, nós fechamos as portas das empresas, das escolas, e ficamos em casa. É aí que houve um rompimento enorme na cadeia de abastecimento. Então, de março de 2020 até janeiro de 2025, aqui nós temos 59 meses, ó, dá uma olhada. A inflação foi de 32,64%. 33%. A poupança rendeu 31%. Ou seja, a poupança perdeu da inflação. A taxa Selic, 52%. O dólar, 33%. A bolsa rendeu 21%. É normal. É muita guerra, muito conflito. E o PIB, 70%. O PIB cresceu 70%. Ó, PIB 70%, bolsa 21%, dólar 33%, taxa Selic 51%, poupança 31%, inflação 33%. E o PIB 70%. Isso é desglobalização. Ou seja, produção local.
mesmo que o juro seja alto, mesmo que a gente não tenha competitividade. Dá uma olhada nos programas governamentais em relação à reindustrialização. Eles são muito lentos ainda. É da natureza do governo ser lento. Né? Mas a indústria, o setor privado é mais rápido, é mais competitivo. Então, você viu que nada bateu o PIB. Nada bateu o PIB. O PIB está o dobro dos demais indicadores. Agora, vamos olhar o período todo? Vamos olhar o período todo? O Jorge Augusto levantou a mão, não sei se é alguma coisa referente ao que você estava compartilhando. Sim. Quer falar, Jorge? Deixa ele terminar, que aí eu queria falar sobre como o Brasil, que a minha pergunta seria mais direcionada ao Brasil. Tá bom. Tá bom. Vamos pegar o período todo agora, do plano real até hoje. Inflação 727%. Poupança 1.583. Selic 8.758. Dólar 470. Ibovespa 3.394. PIB 2.914. O PIB está abaixo da Bolsa. O PIB está abaixo da Selic. E a partir da pandemia? Nada chegou no PIB. Isso é desglobalização. E olha que o Brasil é pouco competitivo. Professor, analisando assim, esse cenário a nível Brasil, a gente sabe que houve essa ruptura em 2020 por causa da Covid, mas o Brasil ele é extremamente dependente do comércio exterior. Ou seja, o Brasil não está totalmente alinhado a esse movimento de desglobalização, como falamos de comércio exterior. Aí o próprio números aí, as exportações hoje representam basicamente 20%, né, do nosso PIB. Tem a parte de industrialização, apesar do programa que está sendo lançado, já foi lançado aí de Nova Indústria Brasil, a dependência que nós temos de insumos estrangeiros, de investimentos estrangeiros também aqui. Como você analisa essa parte, assim, e essa política nossa atual, ela não está caminhando nessa desglobalização? Pelo menos que a gente vê cada vez mais a dependência. Sim, o governo está fora de sintonia, né? Como sempre. E isso é normal, né? É normal porque é da natureza do governo estar mais preocupado com questões políticas, partidárias, interesses de partidos, etc., do que com a nação. Entretanto, o próprio governo vai ser atropelado. O próprio governo vai ser atropelado pelo processo. Até porque é a relação econômica que determina resultado de eleição. Em 2026 nós vamos ter eleições. E é a economia que move o pleito eleitoral. Então, se a economia não vai bem, é muito difícil um governo se manter no poder. É extremamente difícil, né? O próprio governo já está se mexendo em relação a isso, até com objetivos de se manter no poder. E, além do mais, o Brasil vai ser atropelado pelo mercado consumidor. Existe uma razão que eu não estou abordando aqui ainda, que são as razões climáticas. O Brasil é o único país do mundo que hoje pode abrigar a indústria de baixo carbono. Nós temos uma matriz energética muito boa. Nós temos uma matriz energética limpa. A gente pode depender muito pouco de combustível fóssil. Então, o mundo depende disso. Né? O mundo depende dessa nossa matriz energética de alguma forma. Né? Posso mandar relatórios para vocês sobre isso. Né? Então, isso não tem volta, viu? Acredite, isso não tem volta. E se o governo não tiver sintonizado com isso, ele vai ser atropelado pelo... Acredite, vai ser atropelado pelo mercado.
Não, eu até entendo que isso não tem volta, mas essa falta de postura do nosso governo, né, a gente não vai nem ir, né? Muito Sim. menos voltar. Não, o governo pode mudar em 2026. O governo não tem perenidade, né? O governo muda a cada eleição. Acredite. Ok, obrigado. Tailan tem uma pergunta, tá com a mão levantada também. Boa noite a todos, boa noite, professor. A gente, acho que indo de encontro aí a questão da desglobalização, né, que a gente está comentando aqui. Na minha percepção, a gente está vendo aí alguns movimentos, algumas medidas protecionistas, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, o Trump tarifando aí, né, alguns países, o Brasil, por exemplo, né, tarifando aí, taxando aí as importações da China, né, e aí, claro, né, nós, enquanto meros consumidores, a gente fica chateado, né, de ter as compras da Shopee taxadas, claro, né, mas o meu ponto é o seguinte, a minha dúvida é a seguinte, ser protecionista do ponto de vista de nação, né, tomar medidas protecionistas do ponto de vista de nação, é algo bom? Na sua visão, professor, isso está acontecendo no momento certo? Isso é uma tendência mundial? Qual que é a sua leitura sobre isso? Eu penso isso porque ninguém vai ser suficiente em tudo, né? Todos os países têm dependências externas, né? É muito difícil você ser autossuficiente, né? Isso existe um lado positivo disso, que é melhorar o parque industrial brasileiro, que sofreu um processo grande de desindustrialização, né? Por outro lado, todas essas medidas de que é proteção, né? O que é esse tarifaço que todos os países estão fazendo? É o processo de desglobalização, né? Isso é positivo se o país, de fato, tiver condições de se desenvolver tecnologicamente. A gente tiver um bom investimento em patentes, em pesquisas aplicadas, isso envolve que a gente melhore um pouco a nossa educação, que melhore um pouco a geração de ciência, de pesquisa, de patentes, né? Então, é positivo nesse aspecto. E se a gente não conseguir atingir esse grau de desenvolvimento, principalmente na educação, isso pode aumentar a nossa dependência, inclusive, de itens externos, principalmente na parte tecnológica. Perfeito, perfeito. Obrigado, viu? Lucas, pode tá com a mão levantada também. Falando agora nesse cenário da desglobalização e focando mais nesse assunto em específico, vamos colocar aqui como sendo de forma rápida essa desglobalização geral e o Brasil ele tem que ser obrigado a se adequar a esse novo padrão mundial. Nesse cenário, levando em consideração as eleições de 2026 e o comportamento atual político e histórico do Brasil, você acredita que nós iremos conseguir nos adaptar rápido, ou mesmo com esse cenário onde seremos forçados a isso, ainda assim vai ser um progresso bem lento, um trajeto bem lento, vamos dizer assim? Qual a sua pergunta, hein, cara? Deixa eu te responder agora. Deixa eu te responder. Vou te responder com fatos. A Finlândia foi colônia russa, né? O país mais moderno do mundo. A Finlândia tem fronteira seca, gelada, né, com a Rússia. A Finlândia rompeu com a Rússia. Ela tem um acordo bilateral
enorme com o Brasil em projetos de descarbonização e de fornecimento de alimentos. Sei que a Finlândia é um país pequeno, né? O comércio não é tão relevante. Estou dizendo que um país que é vizinho da Rússia, ao nearshoring, está próximo ao Brasil, né? Nós estamos ressuscitando a indústria de chip. Nós estamos hoje produzindo chips ultramodernos, e ultramodernos mesmo. Nós estamos hoje, se pegar os relatórios do Robin Brooks, o economista do FMI, todos os modelos que ele roda, não tem como o Brasil não dar certo, não tem força política que impeça. Tá? Esse aqui é um relatório que eu posso mandar para vocês. O Brasil será um dos países mais ricos do mundo até 2050. Esse aqui é o relatório da Price. Todo mundo conhece a Price, uma empresa gigantesca. Esse aqui é um relatório da Price, onde ela projeta para 2050 quem serão os países mais ricos do mundo. Primeiro, a China, com um PIB de 58 trilhões de dólares. Depois, a Índia, com um PIB de 44 trilhões de dólares. Terceiro lugar, Estados Unidos, 34 trilhões de dólares de PIB. Depois, Indonésia, 10 trilhões de dólares. E quinto lugar, o Brasil, com 7 bilhões e meio de dólares, perdão, trilhões, acima da Rússia, do México, do Japão, da Alemanha, do Reino Unido. Isso aqui tem toda uma modelagem da Price em cima da disponibilidade de matérias-primas, de terra fértil, de água, de disponibilidade de energia, que poucos países têm. Isso aqui independe de questões governamentais. O governo vai ser atropelado por isso. Deixa eu mandar para vocês aqui. Posso mandar para vocês aqui o relatório? Professor, só pode mandar para mim, depois eu disponibilizo. Posso. Para eles. Dia 13 de janeiro de 2025. Não sei se vocês conhecem o Cantu, que é o economista-chefe do Citibank. Ele fez um relatório dizendo que, no contexto global, nenhum país tem uma situação tão favorável como o Brasil, em função do processo de nearshoring e de powershoring. Eu nem falei do powershoring porque não vai dar tempo. O que é o powershoring? Seria a produção de matérias-primas, de manufatura, com energia limpa. Autossuficiência energética. Esse aqui é o relatório do Citibank. Esse é um relatório do Citibank. Poderia apresentar para vocês inúmeros relatórios. Deixa eu apresentar mais uma informação super interessante aqui. Não sei se vocês acompanharam. O Xi Jinping esteve no Brasil. Alguém lembra disso? Xi Jinping esteve no Brasil ano passado? Alguém viu isso? Em novembro do ano passado, o Xi Jinping visitou o Brasil. A Katherine Tai, sabe quem é a Katherine Tai? É a representante de todo o comércio dos Estados Unidos. Olha o que ela falou. Ela deu um puxão de orelha no governo brasileiro, dizendo: o Brasil corre riscos se fizer adesão à nova Rota da Seda da China, alerta a autoridade americana. Observe que a Katherine Tai é uma asiática que está no governo americano, responsável pelo comércio estadunidense. E que ela falou, dia 24 de outubro de 2024, que o Brasil tem que tomar muito cuidado nessa relação com a China, principalmente a adesão à Rota da Seda, porque isso pode, se ele fizer adesão plena com a China, ele vai ficar de mal com os Estados Unidos. Foi isso que ela quis dizer. A data está aqui, 24 de outubro
de 2024 foi quando ela deu o puxão de orelha. Aí o Xi Jinping veio ao Brasil. O Brasil assinou 37 tratados com a China. E não assinou, não aderiu à Rota da Seda. Apesar de 37 tratados, Xi Jinping aqui não conseguiu adesão do Brasil ao projeto chamado Nova Rota da Seda. A adesão integral poderia causar mal-estar com o governo americano. Então, o governo brasileiro, seja ele de qualquer partido, de qualquer ideologia, ele também está antenado a esses movimentos geopolíticos. Isso aqui são fatos. Jorge Augusto, ele tinha levantado a mão para falar. Jorge? Não, eu ia perguntar exatamente essa parte aí da China, né? Mas ele já Tá bom. respondeu. Obrigado, professor. Nada, imagina. Mais alguém? O pessoal está quietinho, né, professor? Ó, João Vitor levantou a mão. Pode falar, João. João, pode abrir teu áudio e falar. Boa noite, consegue me ouvir? Sim, Agora sim. Oi, boa noite. E agora? estamos ouvindo. Sim, estava no mudo. Boa noite, ao professor, para os colegas. A minha dúvida é, o professor apresentou as vantagens para quem investe, mas para a organização, enquanto organização, que passaria a fazer parte da Bolsa ou não, diante dessas opções, confesso que não conheço profundamente cada uma dessas opções de bolsas que vêm para concorrer com a B3, a nossa principal bolsa hoje. Qual a vantagem, ou quais as vantagens que o professor vê, ou se vê vantagem, diante das opções de financiamento coletivo, essas outras opções de captação de crédito que as empresas possuem hoje, se torna vantajoso para a organização, enquanto organização, passar por toda a burocracia de fazer parte de uma bolsa e captar crédito. Tem vantagem, dentre essas opções que você apresentou, até outras? Sim, Não sei se ficou claro a minha dúvida. ficou assim. As vantagens são inúmeras, né? Por que servem as bolsas de valores? Para canalizar a poupança da população para as empresas. Hoje, a poupança da população está sendo emprestada para o governo, está em título público. Isso é um erro conceitual crasso, promovido pelo governo. E não é o governo atual, isso é cultural no Brasil. Né? Então, as bolsas de valores tem que ter várias para quê? Para dar competitividade, quebrar o monopólio da B3. Né? Isso barateia as operações. Toda vez que tem concorrência, você transforma tudo mais barato, né? E o objetivo das bolsas é que as empresas possam abrir capital para quê? Para buscar recursos. Recursos mais baratos do que ela teria no mercado bancário. Então, as bolsas fazem parte de um processo de desintermediação financeira, onde as empresas vão buscar recursos dos fundos da população para que elas possam investir, produzir mais e depois, claro, que elas devolvem retorno para os acionistas. Isso é um processo de amadurecimento do mercado brasileiro. Nós estamos 50 anos atrasados. Né? Os demais países já avançaram muito. Né? Estamos muito atrasados.
Isso é um processo natural que deveríamos ter feito há 50 anos atrás. Nenhuma empresa vai Lucas? conseguir crescer captando em banco. Então, no caso, você mencionou essa questão de que tem essa certa inversão, né, da poupança indo para o Estado ao invés de para a Bolsa. Nesse caso, para haver uma alteração nesse cenário, seria necessário alteração na legislação ou isso daí é algo constitucional, está na Constituição que deve ser assim? Como seria feita essa mudança, no caso fosse por Então, questões você políticas? só baixar a taxa Selic, que naturalmente ela acontece. Ah, tá. Então não tem nada nos Não tem nada a ver com legislativos. legislação. A legislação já é amplamente preparada para isso tudo, né? Isso é uma condição normal de mercado, né? Eu posso, Triste. eu posso pegar meu dinheiro e emprestar para o governo, posso aplicar no banco, que também vai emprestar para o governo, ou posso emprestar para uma empresa, posso investir numa empresa, que aí entra a Bolsa de Valores. Então, quando eu estou aplicando na Bolsa, eu estou dirigindo meu dinheiro para as empresas. É isso que faz o país crescer, né? Mais alguém? Acho que ninguém mais quer fazer pergunta, dúvida, tirar dúvida. Eu posso mandar materiais para vocês que fundamentam Isso. isso tudo, né? Se alguém Você quiser. manda para mim, aí eu disponibilizo para eles. é, a gente vai mandar os certificados também, então eu mando o material, tá bom? João Vitor levantou a mão. Isso, eu só queria fazer um pedido para o professor, se puder encaminhar o material sobre cada uma das bolsas, para a gente entender em relação à burocracia que elas estão estabelecendo, ou se elas estão diminuindo a burocracia para a empresa abrir o capital e começar a emitir o título e captar crédito por ela. Seria uma dúvida assim de entender qual delas passam a ser mais interessante para cada uma das empresas. Eu não sei se o professor tem esse tipo de material para Tem, enviar sim. para A a gente. burocracia, na verdade, quem estabelece não é somente a Bolsa, é a CVM também. A nossa legislação está altamente favorável, com grande simplificação desse processo, já, viu? Isso é o que eu tenho visto aqui, assim, para empresas que têm inovação ou investimento em meio ambiente, algumas dessas, né, como eu posso dizer, instituições financeiras, elas têm emitido serviços, né, com condições melhores. Mas aí depende muito da instituição, né, de ela emitir as condições mais favoráveis ou não. Aí, se o professor tivesse material para a gente entender, né, como cada instituição está trabalhando nesse sentido, eu gostaria muito e agradeço. Temos sim, temos bastante material sobre isso. Aí você manda para mim, eu já disponibilizo para eles. Só um ponto, professor, que você falou aí da bolsa, que da criação de uma bolsa favelas, startup. Esse material você também tem disponível? Sim, É uma sim, área que eu me interesso muito. temos sim, temos bastante material sobre isso. Paulo, obrigado. Imagina. Obrigada, professor. Acho que todo mundo já fez as perguntas. Se tiver mais alguém que queira, claro, né, antes da gente finalizar, mas queria agradecer a todos e principalmente ao professor Carlos Agostini, que está sempre conosco aí, dando esse show em aulas, né, e nesse assunto aí de análise de investimentos. Eu coloquei aqui no chat o link, né, especificamente desse curso, mas há outros também, né, e aí estão à disposição, aqueles que tiverem interesse, é só nos procurar. Aí a gente vai entrar em contato com vocês também,
para oferecer esses cursos aí que estão disponíveis da Fundação Getúlio Vargas, como cursos de curta duração, com certificados que a FGV emite, tá? E a possibilidade depois, né, quem ainda não fez o MBA, fazer com isenção de disciplinas, tá bom? Obrigada a todos. A gravação depois vai para o nosso canal do YouTube também, e os certificados serão emitidos em até 7 dias, estarão no e-mail aí de vocês, tá bom? Obrigada a todos, professor. Mais uma vez, obrigada aí pela sua atenção e pela aula. Tá mudo, professor. Obrigado vocês pela paciência e pelas contribuições. Obrigada, uma boa noite a todos e assistam aí, na semana que vem terão outras webinar, cada uma dentro de um tema específico, e é isso. Deixa eu ver aqui que a Fabiana recebi até o momento apenas um certificado. Ah, tá, Fabiana, a gente vai mandar então os demais, ou verificar o que aconteceu, que não foi enviado ainda para vocês, tá? Uma boa noite a todos. Boa Obrigado noite, a boa noite, todos. obrigado. Obrigado. Até a próxima.